Eu quero te encorajar a prestar atenção naquilo que Deus irá falar ao teu coração nesta noite tão especial. O Rosh, ele começou, Rosh Hashanah, significa cabeça do ano, Rosh, cabeça. É o início que está orientado em Levítico 23, verso 23. Quando diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, será uma santa convocação. Há dois inícios de ano em Israel, chamado civil e religioso. O Rosh é o início de um ano que, biblicamente, Israel considera que quando Deus fez Adão e Eva, a constituição do homem se dá no dia, primeiro dia, chamado dia, que é o Rosh, o início, o cabeça do ano. Eles estão no ano 5.787. Então, para o judeu, este ano é o ano 5.787 de criação do homem. Que o homem foi criado há 5.787 anos atrás. Talvez você pense: apóstolo, por que nós estamos, no nosso caso, 2025? Nós consideramos, é o chamado calendário gregoriano. No calendário gregoriano, se dá a contagem através da morte do Senhor. Então é chamado ao tempo AC e o DC. E nós estamos no chamado DC, depois de Cristo. Então nós não consideramos, e ao longo desses 2.000 anos, 2025 anos, naturalmente, nós passamos por muitas influências pagãs. E uma das coisas que nós perdemos ao longo do tempo foi justamente as comemorações das festas. As festas que nós comemoramos não são festas cristãs, não são festas bíblicas. Por exemplo, a Páscoa, da maneira como nós comemoramos, não é uma Páscoa bíblica. O chamado Pessah, o Pessah, biblicamente falando, que é a travessia, onde o povo, ele atravessa, saindo do Egito, para ir rumo à terra prometida. E o Pessah passar por cima. A ligação está mais relacionada ao anjo da morte, que passa sobre as casas, que estava ungido com o sangue de um animal. Então, neste dia, houve um livramento da parte de Deus para todos os primogênitos da casa de Israel. Então, esse é o Pessah. Então, comemorar a Páscoa é comemorar a libertação do povo do Egito, é comemorar também o livramento do espírito de morte, mas que para nós cristãos remete a Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus. Então nós não comemoramos da maneira como os judeus comemoravam e comemoram. Nós não matamos cordeiro, nós não fazemos uma festa e alimentamos a parte do cordeiro, porque nós cremos que o Cordeiro Santo que morreu há 2.000 anos atrás, ressuscitou no terceiro dia, veio como cordeiro, mas irá voltar como leão da tribo de Judá. Ele morreu, mas já não está morto. Ele vive por toda a eternidade. Então nossa leitura da Páscoa fala e nos leva a Cristo. A segunda festa que se comemora está relacionada ao Pentecoste. Pentecoste, dentro de uma percepção judaica, o Pentecoste fala sobre a colheita. O tempo chamado agora da colheita, nós entendemos que essa colheita se aconteceu também. Quando você está lendo em Atos, no capítulo 2, quando se completou no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando ouviram o som como de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, e eles começaram a falar línguas repartidas de fogo. Eles começaram a falar línguas repartidas de fogo. E aí nós que somos pentecostais compreendemos perfeitamente que fala a respeito do batismo do Espírito Santo. Houve o dunamis, o poder que capacita, o dinamite, aquele que levou o homem agora a ser usado e ousado em Deus. A partir desse momento começa a falar em línguas repartidas de fogo. E aqueles que lá estavam no dia da festa de Pentecoste começaram a ouvir agora Pedro fazer um discurso na língua deles. E eles começaram a dizer: como que pode esses homens que não têm formação nenhuma, iletrado, podem falar na nossa língua, no nosso idioma? Mas só que entre as línguas estranhas, eles também tinham uma variedade de línguas,
duas situações acontecem. Eles tanto manifestam o dom, eles falam em línguas estranhas, mas também eles fazem um discurso na variedade de línguas. Então aquele que era de determinada região, que tinha uma língua diferente, ouvia na sua língua. Se era da região da onde se falava o aramaico, ouvia-se o aramaico. Se era a região onde se falava apenas o hebraico, ouvia-se o hebraico. Se era uma região que apenas falava a língua helenista, que era a língua ligada aos gregos, ouvia em grego. A questão é que eles não entendiam como que poderiam falar na mesma língua. Mas a questão é, o dom de variedade de línguas também se manifestou. No dia de Pentecoste, o dinamite, o dunamis, o poder que capacita. Então aqueles homens que não tinham absolutamente nenhum entendimento, nenhuma formação, começam a falar com autoridade como nunca havia falado. Deixa eu dizer uma coisa, o que muda pessoas, que convence pessoas, não é o seu conhecimento, não é o seu discurso belo, bonito, mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo agindo. Este tem o poder para convencer, para transformar, para avivar o homem. Quem está entendendo isso nessa noite? Você pode dar salve de palmas àquele que é digno. É este que tem o poder. Então acontece, em Pentecoste nós falamos, leva agora para quê? Para a descida do Espírito Santo. Só naquele dia, milhares de pessoas são agora o quê? Convertidas ao Evangelho. A chamada grande colheita, cumprindo-se o quê? O dia de Pentecoste. Mas na visão judaica, Pentecoste fala a respeito de colheita de alimentos. Quem está entendendo isso? E nós caímos agora em outra festa, chamada Festa de Tabernáculo, que vai também, daqui 2 semanas, nós estaremos comemorando a Festa do Tabernáculo. Mas no meio disso, surge agora o Rosh Hashanah. O Rosh é agora o início do ano. Antes de chegar a Tabernáculo, porque Tabernáculo também lembra o povo de Israel do tempo que eles caminharam no deserto, quando eles tinham tendas e moravam em habitações de tendas, e eles tinham que ficar olhando para o céu. No dia de Pentecoste é os dias mais lindos em Israel, porque as famílias judaicas, elas montam tendas nas ruas. É muito legal, elas montam tendas nas ruas. Para quê? Para relembrar o tempo onde que Deus os tirou do deserto. Israel sempre faz e comemora as suas festas para não esquecer de onde Deus os tirou. Isso eu acho maravilhoso. E as festas solenes é para isso, para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Quando nós lembramos dessas festas, nós recordamos de onde Deus nos tirou. Porque muitas vezes nós estamos aqui reclamando, murmurando, mas nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos de um mundo que nós estamos, de pecado que nós estamos vivendo. Nós esquecemos de ver, nós estamos aqui reclamando porque eu estou gripado, eu estou aqui reclamando porque eu estou com uma dor, eu estou aqui reclamando porque eu estou brigando com a minha esposa, mas eu esqueço de onde Deus me tirou. Eu estava no lamaçal de pecado, com a minha vida destruída, sem nenhuma expectativa, sem futuro, mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Então o momento que eu estou vivendo não define a minha vida é de superação, é de fé, é de milagre na presença de Deus. Aleluia! Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Então as festas nos remetem ao lugar, a lembrança de onde Deus me tirou. Então Israel, quando está comemorando o tabernáculo, ele está lembrando: o Senhor me tirou do deserto. A única visão que eu tinha é apenas olhar para o céu. Nós não tínhamos casa, não tínhamos tenda direito. É por isso que eles montam as tendas, e as tendas não tinham o telhado, somente olhando para o céu o tempo inteiro. Apenas olhando para o céu e lembrando de onde o Senhor os tirou. Tabernáculo para nós fala a respeito de uma moradia, que é uma passagem. O que isso quer dizer, apóstolo? É o que eu falei quando eu declarei para vocês, profetizando: nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é deste mundo, nós estamos apenas em tendas neste lugar. Apóstolo, eu comprei uma casa linda, maravilhosa, lá na Europa. Eu comprei uma casa linda, lá no Alphaville, lá em Nova Lima. Eu comprei uma casa linda, apóstolo, lá no Vila da Serra. Não importa onde você tenha comprado a sua casa, deixa eu dizer uma coisa, ela não te pertence, porque a tua passagem aqui é muito curta, a tua pátria é celestial, porque alguém lá atrás disse: eis que eu vou junto ao Pai e vou preparar uma habitação, uma morada para você. Se não, em outras palavras, que ele disse:
senão não vos teria dito: irei para junto do meu Pai e prepararei na casa do meu Pai há muitas moradas. A tua morada não é na Vila da Serra, a tua morada não é na Europa, a tua morada não é no Maracanã, a tua morada é celestial, na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então o tabernáculo fala a respeito do tempo que nós estamos passando aqui, breve, extremamente breve. Isso é tabernáculo, uma casa que está de passagem, porque Jesus está voltando. Tabernáculo nos leva para Jesus. Todas as festas nos apontam para Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E aqui nós estamos falando a respeito de uma festa que está prestes a acontecer, tabernáculo. Mas tabernáculo é a preparação, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a Páscoa fala da morte do Cordeiro, se Pentecoste fala sobre o Espírito Santo, tabernáculo fala agora sobre a volta do Messias. Agora, entre o Pentecoste e agora a volta do Messias, surge agora o Rosh Hashanah, que é o início do ano. E qual é a orientação da parte do Senhor? Ele começou no dia 22 e vai até o dia 2, são 10 dias. Começou no dia 22 e vai até o dia 2. Nesse período são 10 dias, onde o homem agora tem que começar a fazer uma reflexão da sua vida. Por que isso? Porque logo depois dos 10 dias, vai ser o chamado, que é o dia 2, é o chamado dia 1º, dia 2, é chamado o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Após porque surge, entre Pentecoste e tabernáculo, o dia do perdão. O que a Bíblia fala a respeito desse dia? A Bíblia fala que o dia de a cabeça é o tempo onde que a sua vida, uma vez que Deus te deu mais um ano de vida, é o tempo agora de você consertar a tua vida para que possa ter mais um ano de vida. Como assim? Não entendi, deixa eu dizer algo. Os 10 dias que são os dias de reflexão, entre o dia 22 ao dia 2, é o dia que nós começamos a colocar diante de Deus agora as pendências que ainda existem. Por que isso? Porque aquilo que vai definir o que vai acontecer no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, vai depender muito daquilo que, como está o seu coração até lá. A maneira como você vai resolver a tua vida até lá. A questão que como que é uma orientação, como se segue. Esse é um período, por exemplo, que os judeus, eles começam agora a refletir sobre suas ações, sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes, aquilo que eles fazem, as pendências que eles têm com as pessoas. Porque não pode chegar no novo ano, iniciar um novo ano com pendências. Rosh fala sobre o novo da parte de Deus. O novo da parte do Senhor. Quando fala novo, é porque algo novo está para surgir na tua vida. Eu prefiro muito mais, biblicamente é muito mais do que o chamado começo, novos começos, do que o recomeçar. Porque recomeçar fala sobre algo que já começou e você recomeça, mas biblicamente falando, não tem como você recomeçar. O que Deus tem para nós são novos começos. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer iniciar algo novo na tua família. Ele quer derramar um vinho novo sobre você. Porque quem já tentou recomeçar, quem já tentou um recomeço, sabe o quão difícil é. Uma pessoa, por exemplo, que tenta um recomeço, sempre carrega na sua vida, talvez alguns percalços da situação atrás. Uma pessoa que está num recomeço de um segundo casamento, por muitas vezes ele carrega situações do primeiro. Pessoas que estão no recomeço de uma situação que houve no passado, uma decepção, uma frustração, ele está sempre agora balizando o que está vivendo com aquilo que viveu lá atrás. Quando eu estava na igreja lá, era assim. Quando eu vim de outra igreja, é acolá. Quando eu era assim, quando eu congregava, é assim. Ele sempre vai balizar com aquilo que ele já teve de experiência. Mas quando é um novo começo, as coisas velhas já se passaram. Eis que se fez tudo novo na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não tem para você um recomeço. Deus tem para você um novo começo em todas as áreas da sua vida. Você toma posse dessa palavra? Deus tem um novo começo em todas as áreas.
ao novo da parte de Deus. Deus quer derramar um novo sobre você. E às vezes nós não entendemos sobre isso, esse novo começo. Então esse é um período de uma reflexão, e eu começo aqui agora, eu começo a refletir sobre alguns comportamentos, e começo a corrigir ao longo desses 10 dias, principalmente o entendimento. Como assim? Eu quero o novo de Deus. Mas esse novo, nesse tempo, acabei criando uma barreira, como pastor Wilkerson. E aí eu quero o novo da parte de Deus, eu não posso chegar para o ano novo carregando o velho comigo. Eu preciso resolver pendências. Por quê? Para que o meu novo não tenha pendências espirituais. Eu preciso resolver demandas da minha alma. Porque muitas vezes, qual é o nosso problema? Nós queremos algo novo, mas convivendo com o velho o tempo inteiro. Nós queremos algo novo, mas estamos levando o velho o tempo inteiro com a gente. Eu brinquei com o João hoje pela manhã. Vem cá, João, você vai me auxiliar aqui, João. Você vai me auxiliar novamente. Eu disse, às vezes, olha, eu falo, eu estou magoado com o João fez alguma coisa comigo e me chateou. Eu falo, aí eu falo, não, o João fez isso comigo, tal, não deveria ter feito, mas é o João para lá e eu para cá, pode deixar que o João está perdoado. Não, João, eu já perdoei o João, vou deixar isso para lá. Mas, pelo amor de Deus, não sei o quê. Que o João toca a vida dele, não sei o quê. Eu não estou percebendo. Mas toda vez que eu não resolvo uma demanda da minha alma, eu carrego aquele que me magoou, que me feriu. Após, como eu posso saber se eu ainda carrego uma pendência ou não? É simples. Você fala daquilo que o coração está cheio. Se a tua boca, eu encontro com Vinícius, eu falo, e o João? Eu e o João tivemos uma briga feia. Eu acabei falando algumas coisas com o João, que eu tive que desabafar com o João. Por que eu falo do João? Porque o João está sempre do meu lado aqui. Enquanto eu não aprender e falar, João, eu estou te liberando. João, eu peço perdão, João, por tudo que eu fiz contigo. Siga a tua vida, siga o teu rumo. Aí sim, eu vou viver a minha vida e vou deixar o João livre. Quem está entendendo isso? Tudo aquilo que você fala constantemente revela uma pendência na sua alma. Revela que você carrega consigo. Você tem que aprender a resolver suas demandas. E como resolve a demanda? Não é chegando, como é que pede perdão? Não é chegando e falar, olha, presta atenção, você magoou, você falou aquilo que me chateou, mas eu quero te perdoar. Você errou. Por quê? Porque a Bíblia fala que é pecado ficar ofendido. Então se eu falo com ele, justifico a minha ofensa, justifico o meu sentimento, eu estou demonstrando que na verdade eu não estou perdoando. Eu estou justificando o meu pedido. O correto é, João, me perdoa. Porque eu fiquei magoado com você e não deveria ter ficado chateado. Me perdoa. Você é meu irmão. Você é muito importante para mim. Nós vamos morar junto com Jesus. Nós vamos ser salvos. Você é muito especial. A gente está na mesma luta, mesma batalha. Me perdoa, João, por favor. Você é muito especial. Me perdoa. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Isso é resolver pendências na sua alma. E nós precisamos resolver pendências que estão acontecendo. Quantos de nós não estamos avançando? Por quê? Porque estamos com pendência, com pai, com mãe, com irmãos. Você quer avançar na tua vida, mas não consegue, porque há pendências na sua vida. Você não vai viver um novo da parte de Deus enquanto você não resolver. Deixa eu dizer uma coisa. Apóstolo, como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, uma das coisas que marca muito. O Roche é a chamada para o arrependimento. Ele fala o toque das trombetas. O que é a trombeta? É o shofar. O shofar, o toque do shofar, o shofar representava a boca de Deus. Quando o shofar era tocado, é como se Deus estivesse convocando as pessoas. Então tocava o shofar e falava, Shema Israel, Adonai Had, Adonai Elohim. Ouça Israel, o teu Deus é o teu único Senhor. Ouça Israel. O Shema é ouça. Não tem palavra que é mais dita em Israel do que ouça, 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 ouça. Shema, 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 Shema e Shema. Por que o chamar muitos dizem? Porque ouça. Enquanto estou falando aqui, não é apenas alguém que está discorrendo uma palavra, não é alguém apenas que está aqui tentando fazer uma grande, talvez uma grande exibição como um pregador do Evangelho do Reino de Deus. Quem está os falando nesta noite é profeta do Deus Altíssimo, transmitindo a palavra de Deus no teu coração. Quando você rejeita, não rejeita a mim, rejeita a palavra de Deus que está sendo dito ao teu coração. O Shema é ouça, é Deus que está falando, não é o sacerdote, é Deus que está falando, não é o profeta, é Deus que está falando. Não rejeita a voz do teu Deus. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Então quando a palavra é transmitida, estou falando quando a palavra de Deus
É por isso que a palavra é alimento para a nossa vida. A palavra alimenta o nosso espírito. Quando você está falando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas se você tentar analisar como se fosse apenas um ateu que gosta de um discurso e tentar entender isso na sociologia, tentar compreender, eu quero compreender também como que funciona na filosofia, você não vai ser transformado. Mas se você entender e ouvir no teu espírito, Deus irá mudar a tua vida, de maneira que hoje será uma noite profética para a tua vida. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Então é um chamado para o arrependimento. O toque do chofar, eu tocava o chofar, havia convocação agora, para que a palavra pudesse ser compartilhada. E aí, é o que está em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A palavra arrepender está ligado a entender que é metanoê. A palavra metanoê, ou como Paulo descreve mais, ele escreveu uma palavra grega de metanoia. Em outras palavras chama-se metanoia. Metanoê está falando a respeito de conversão, mudança de mentalidade. O que é arrepender? É mudar a mentalidade. O novo. Quando fala sobre mudança, sobre o novo da parte de Deus, nos exige, nos chama para a mudança de uma mentalidade. O que ele está dizendo é, o arrependei-vos aqui, por muitas vezes nós olhamos, arrepender apenas deixar o mundo. Não, olha a segunda parte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aqui nós estamos falando sobre conversão. O voltar-se, conversão. O arrepender-se está falando a respeito de uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. O que está te chamando é para mudar a sua mentalidade. Viver algo novo da parte de Deus. Nós não podemos simplesmente passar uma vida inteira com o mesmo comportamento, com a mesma mentalidade. O Senhor nos chama para algo novo da parte dEle. O Senhor nos chama para vivermos algo novo da parte dEle. Às vezes nós passamos uma vida inteira com as mesmas brigas, com as mesmas discórdias, com as mesmas confusões, com os mesmos vícios. Precisamos experimentar algo novo da parte de Deus. Precisamos, quando fala sobre algo novo, é que eu preciso mudar a minha mentalidade. Qual é o nosso problema? Nós temos dificuldade de mudança. Nós temos dificuldade de mudar a nossa mentalidade, mudar aquilo que nós temos por hábito já fazer. Nós temos a dificuldade por hábito já exercer há muitos e muitos anos. E Deus nos chama ao novo. Deus está te convidando você para algo novo. Deixa eu dizer uma coisa, algo novo. Se você ficar repetindo os mesmos problemas, vai continuar colhendo as mesmas consequências. As mesmas consequências. Einstein, ele disse uma frase que ficou marcada, quando ele disse que as pessoas chamavam Einstein de louco. Ele disse, loucura é repetir as mesmas coisas, querendo resultado diferente. De fato, isso é real. Nós queremos colher algo diferente, tendo as velhas atitudes, os velhos comportamentos. Nós queremos colher algo diferente, tendo comportamentos antigos. Se a gente ficar repetindo o mesmo padrão de comportamento, não adianta. Quem já foi acompanhado por terapeutas, sabe que o terapeuta, uma coisa que ele vai bater muito em você, é a respeito da repetição do seu comportamento. Porque enquanto você não mudar o teu comportamento, nada vai mudar na tua vida. Enquanto você não alterar o seu comportamento, nada vai mudar na tua vida. Então, quando nós falamos a respeito do novo, nós estamos falando sobre metanoia, mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar agora as minhas ações, os meus comportamentos. Eu preciso ser cheio de Deus. Talvez você não saiba, mas a palavra entusiasmado, uma pessoa que está entusiasmado, essa palavra é uma palavra do grego. O entusiasmo é uma palavra grega que está dizendo sobre ser cheio de Deus.
Uma pessoa que é entusiasmada é uma pessoa que está cheia de Deus. Então, quando você vê alguém muito entusiasmado para algo, ele está cheio de Deus. Pode ver que uma pessoa que está muito entusiasmada, ela provoca ira nos outros, ela provoca inveja nos outros, porque ela está cheia de Deus. Uma pessoa que está muito entusiasmada, há quem chega perto dela e fala: calma só, você é menino ainda, você ainda vai ver algumas coisas, você está muito entusiasmado, depois você vai ver, não sabendo que na verdade, a pessoa que assim faz e procede, ela está agindo como uma boca do inferno, para tentar tirar aquilo que é de Deus da vida da pessoa. Uma pessoa que está entusiasmada, ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus. É o entusiasmo que faz com que você levante pela manhã e dê o melhor de si. É o entusiasmo que faz com que você trabalhe, corra atrás dos seus objetivos, conquiste sua casa, seu carro. É o entusiasmo. É o entusiasmo que me traz aqui para eu estar ministrando a palavra. É o entusiasmo que me faz com que eu possa cuidar dos meus discípulos. É o entusiasmo que me faz servir a Deus. Eu preciso estar entusiasmado. Se tem um ministério de louvor aqui no altar, e esse ministério de louvor não está entusiasmado, eles não conseguem dar o melhor de si. Se tem um ministério de dança que não está entusiasmado, eles não conseguem dar o melhor de si. Se tem um corpo de obreiro que não está entusiasmado, não consegue dar o melhor de si. Se tem um marido que não está entusiasmado com a sua família, ele não consegue dar o melhor de si. Nós precisamos estar entusiasmado com tudo nessa vida. Entusiasmado é cheio do Espírito Santo, cheio de Deus na nossa vida. Eu estou entusiasmado naquilo que Deus vai fazer por você. Eu estou entusiasmado. Por isso precisamos estar entusiasmados. Uma pessoa que está entusiasmada, ela consegue ter um poder também de encorajar outros. Ela também tem um poder de levantar o outro. Quem já chegou perto de alguém, alguma vez você estava meio desanimado, meio para baixo, mas você encontrou com alguém muito entusiasmado e você ficou melhor. Quem já passou por isso? É muito bom. Você conversar com alguém que está entusiasmado é bom demais. Você chega perto de alguém e fala: está difícil demais, pelo amor de Deus. Enquanto esse presidente estiver enquanto esse cara estiver na presidência da nação aí, não vai dar nada para nós. Eu quero que nada, essa oportunidade que a gente tem para ganhar dinheiro, tem outras oportunidades, fique tranquilo, despreocupado. Deus, se Ele prosperou o teu povo no deserto, não vai transformar nesse dia. Nós não dependemos de homem, não dependemos dele. É Ele que tem suprido todas as nossas necessidades. Não dependemos de quem está no governo, mas quem está no trono. E quem está no trono é o nosso Senhor. Você está comigo nessa fé? É dele que precisamos. É dele. Aleluia. Você está entusiasmado e você começa a entusiasmar outro também. Então o entusiasmo fala sobre uma palavra grega que fala sobre cheio de Deus. Há muitas palavras gregas que você está lendo que é aplicado no dia de hoje, talvez você não saiba. Por exemplo, o chamado a palavra sincera. Fulano é uma pessoa sincera diante de Deus. O que Deus requer de nós é que também nós sejamos sinceros. Mas afinal, o que é ser sincero? A palavra sinceridade está relacionada, sabe a quê? É porque naquele tempo, preste atenção, alguns vendiam vasos. E os vasos que eram feitos de barro, por muitas vezes, quando esse mesmo barro, ele ia agora ao fogo, e ele sofria uma pequena fissura, uma pequena trinca. Uma pequena trinca. Mas só que os comerciantes não queriam perder aquele vaso. O que eles faziam? Eles colocavam uma cera, passavam uma cera naquela fissura, para que ao comercializar, o comprador não pudesse ver o trinco e comprasse aquele vaso. Quando Jesus fala quando Jesus fala sobre que nós devemos ser sinceros diante do Senhor, a palavra sincero é sem cera. Que nós sejamos vaso sem cera. Porque muitas vezes que nós somos apenas vaso com cera. Aqui aos olhos dos homens nós somos belos, lindos. Aos olhos da igreja são maravilhosos. Mas Deus sabe quando o calor chega, quando o fogo chega em você. Revela os trincos, revela as fissuras que há na sua alma. Deus sabe das fissuras que existem dentro de você. Deus sabe
das brechas que existem na sua vida. Mas para os outros, nós passamos apenas uma cera e disfarçamos. Aí as pessoas começam a achar que você é uma bênção. Olha, nossa, fulano é uma bênção, ciclano é uma bênção. O que não sabe é, ele está cheio de cera em torno dele. Está cheio de cera. Mas no primeiro fogo, na primeira provação, ele revela as fissuras, ele revela as brechas que ele tanto oculta através de uma máscara. É isso que Jesus nos chama, para sermos sinceros. Quando fala para sermos sinceros, não é para a gente sermos perfeitos, mas para sermos verdadeiros diante dele. Não há um perfeito aqui. Não há um perfeito diante do Senhor. O que o Senhor não quer é que nós não sejamos vasos com ceras, mas vasos sem ceras. Apóstolo, mas se eu ficar sem cera, irão ver as minhas fissuras, irão ver as minhas brechas. Fique tranquilo. Se tem alguém que é especialista em quebrar vaso e fazer de novo, é o nosso Senhor. Ele é o Senhor do oleiro. Caia nas mãos do olheiro, que ele vai te quebrar e fazer um vaso novo. Pode dar uma salva de palmas àquele que é digno. Aleluia, aleluia. Então isso é ser conforme a vontade de Deus. Deus te chama para viver um novo, mas para isso é necessário que haja arrependimento. E quando falo arrependimento, é real arrependimento. O que é arrepender? É voltar-se e entender que você fez foi errado. É resolver as pendências da sua alma. É de fato voltar-se para Deus. Entender que sem Deus você não é absolutamente nada. Isto é se arrepender. Por muitas vezes o que nós fazemos nada mais é do que atos, nada mais do que apenas de remorso. Se o meu arrependimento está relacionado a algo que a pessoa fez no sentido de dó, no sentido de apenas de compaixão, não é um arrependimento, mas é apenas um remorso daquilo que você efetuou, daquilo que você falou. Deus não age por meio de remorso. Judas, ele agiu por meio de um remorso. Remorso não muda a vida de ninguém. Há muitas pessoas que erram com o outro, mas ao ver o outro chorando, ele pede perdão, tomado por um remorso. Remorso não muda, mas quando é o arrependimento, ele sim muda completamente. E que o arrepender é o reconhecimento daquilo que você não deveria ter feito, não deveria ter falado, não deveria ter mencionado. E você volta para a rota correta, você volta para o caminho certo. Deus tem algo para a tua vida, mas você precisa se arrepender de alguns comportamentos que você tem feito, que você tem tido da presença do Senhor. Tem coisas, meus lindos, que não é mais admissível. Tem coisas que não tem como mais se admitir. Tem erros que se repetem, que demonstram claramente que não há arrependimento na tua vida. Eu falei sobre ver algo novo, mas você precisa se desprender de velhas atitudes, de velhos comportamentos. Você precisa deixar coisas que antes, até ontem você fazia, que hoje você não pode fazer mais. Você precisa mudar as velhas atitudes. Não podemos começar um novo ano com velhas ações. Apóstolo, eu sou extremamente ignorante com a minha esposa. Não, você era ignorante. A partir de hoje, você será um homem bom para com a sua esposa. Você irá amar, irá respeitar, você irá estar presente na vida dela. Quem está entendendo isso? Apóstolo, eu trato muito meu marido mal, eu sou ignorante com meu marido. Vai mudar isso a partir de hoje. Os velhos comportamentos não vai se repetir na tua vida. Sim ou não? Sim ou não? E aqui eu vou para a parte final. Mas como vou mudar isso? Afinal, como que eu vou mudar velhos comportamentos? Como que eu vou mudar velhas atitudes? Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que nós fazemos é resultado de uma memória longa estabelecida na nossa mente.
Como assim? Deixa eu explicar para você. Por que eu ando? Eu não preciso pensar para andar. Eu não preciso pensar eu tenho que jogar esse joelho para cima, eu tenho que agora estabelecer equilíbrio na minha perna, para jogar agora o segundo. Eu não penso. Por que eu não preciso pensar? Porque quando eu era criança, meus primeiros passos, eu aprendi os primeiros passos, e ficou na minha memória longa, estabelecida no meu inconsciente. De maneira que agora os comportamentos, agora os impulsos, não pensados e raciocinados, acontecem de uma forma natural. Assim ocorre em tudo na tua vida, assim a maneira como eu gesticulo, a maneira como eu falo, a maneira como você anda, a maneira como você se comporta. Por quê? Porque lá atrás, pastor Wilkerson, quando você era bebezinho, você teve seus primeiros comportamentos, e isso entrou o quê? Na sua memória longa, de maneira que você não precisa mais pensar para agir. Quem já tirou carteira, sabe muito bem que no início de tirar a carteira, você tinha que pensar, joga a primeira. Como é que é a primeira? Joga para o seu lado esquerdo, e agora joga para cima. Depois agora desce a segunda, joga para baixo. No início, quando ia jogar a segunda, caía por muitas vezes na terceira, caía na quarta, você caiu na marcha errada, você ia acelerar o carro, se batia, e você ficava perdido, o carro morria. Você falava ainda, por que esse carro está morrendo? Achava que era culpa do carro. Não, eu sempre não sabia dirigir mesmo. E aí de repente, aí você ia jogando agora, primeira, e aí se andava de primeira, acelerava, joga a segunda, e agora o carro ganhava um pouco de velocidade, joga a terceira, e agora ganhou velocidade, joga a quarta, e agora você está numa pista, você tem espaço, joga na quinta, e pronto. É assim que funciona. Foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e agora você criou o hábito de dirigir. O que acontece? Hoje você conversando com a tua esposa, você passa de marcha. Batendo papo com ela, você passa de marcha. Você não erra as marchas. Já acontece de uma maneira natural. Por quê? Porque o hábito fez com que entrasse agora no seu inconsciente, de maneira que você não pudesse mais pensar em como agir. A mesma forma acontece nos nossos vícios. Quando eu vou tratando alguém mal, eu trato mal ele. Eu aprendi desde a minha infância, que bateu, levou, falou alto comigo, eu repito também gritando com a pessoa, porque eu vi isso meus pais fazendo, eu vi minha mãe fazendo isso, eu vi meu pai fazendo isso, então eu aprendi, e eu começo a reproduzir. Alguém grita comigo, eu grito com ele, alguém fala agora comigo, eu tomo nele, porque eu aprendi desde a minha infância, não levar as coisas para casa, eu não ficar calado. Mas isso se tornou algo agora do meu hábito. Eu estabeleci um hábito na minha vida. E quando assusto, está eu tratando as pessoas mal. Quando assusto, está eu tratando as pessoas com ignorância. E eu me arrependo. Por quê? Porque a minha natureza de Deus, ela agora me leva ao convencimento, ao arrependimento, que eu errei. Você não deveria ter falado isso com o pastor Wilkerson. Você não deveria ter falado isso com a sua esposa. Ele me leva ao arrependimento. Eu falo, Espírito Santo, me perdoa, me ajuda. Espírito Santo, não deveria ter feito isso. Amor, me perdoa. Eu errei com você. Passa uma semana, eu cometo o mesmo erro. Por que, apóstolo? O senhor não se arrependeu? Me arrependi. Eu chorei com ela. Eu havia me arrependido. Mas por que você voltou a fazer isso? Porque já está como força do hábito na minha vida. Faz parte do meu caráter. Já é a minha essência ser ignorante com ela. Então como você vai mudar? Se tudo entrou através de um hábito que eu tomei lá atrás, no passado, então é simples. Então eu vou voltar e mudar e moldar um novo hábito. Como assim? Se eu trato ela mal, eu vou começar a tratar ela bem. Agora é comprovado cientificamente pela neurociência que para um hábito ser estabelecido na nossa mente e entrar no nosso inconsciente, ele precisa ser repetido no mínimo 21 vezes. É por isso que no meu livro, Batalha da Mente, no final do livro, eu falo sobre isso e coloco lá um compromisso, um trato dos 21 dias, porque é comprovado cientificamente, quando eu estabeleço o mesmo costume, o mesmo tratamento, o mesmo hábito, por 21 vezes consecutiva, se você fizer na 10ª vez, você quebrou, começa novamente. Se por 21 vezes você repetir isso, vai entrar no seu inconsciente, que vai se tornar uma coisa comum. Ou seja, você que justifica os seus comportamentos por causa da sua infância, eu tenho uma péssima notícia para você e uma excelente notícia. A péssima notícia é, a partir de hoje, acabou o seu argumento. Não tem mais argumento. Mas a boa notícia é, você pode viver o novo de Deus na tua vida. E ser uma pessoa mais carinhosa, ser uma pessoa mais atenciosa. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Só depende de você.
Então você pode mudar os teus hábitos, você pode mudar as suas ações. Então você que trata mal, começa a tratar bem. Se você orar por 21 dias seguidos, chega uma hora, você não consegue mais deixar de orar. Apóstolo, estou na dúvida, eu não consigo orar como o senhor fala. É só começar a orar. Faz um trato com Deus hoje. Hoje você começa a orar, amanhã você ora novamente. Terça-feira novamente, quarta-feira outra vez, depois do 21º dia, você não vai conseguir ficar um dia sem orar na presença de Deus. Começa a ler a Bíblia hoje, tira 20 minutos de leitura da palavra, amanhã mais 20 minutos, terça-feira mais 20, quarta mais 20, na quinta-feira, quando chegar na quinta-feira, 20 minutos é pouco para você vai estar lá nos 40 minutos, nos 50 minutos, quando assusta, você tem que colocar até seu tempo, porque quando não foram as vezes que me prejudicou em termos de agenda, eu já tinha passado 3, 4 horas ali, aprofundando no estudo da palavra. Nossa, tinha outro compromisso, porque você vai é um hábito da tua vida, ler livros. Eu não gosto de ler livros, eu sou apaixonado com leitura de livros, apaixonado. A minha média de leitura por livro é em torno de 18 livros ano. Mas por que eu posso ler 18 livros por ano? Hábito, a questão você vai criando o hábito da leitura, então você vai lendo hoje. É difícil, eu não gosto de ler livro. Você lê 2 páginas hoje, lê 2 páginas amanhã, 2 páginas na terça-feira, mais 2 páginas na quarta-feira. Quando assusta, lendo 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, um livro para você que até ontem, um livro de 400 páginas, você considerava um livro grosso, hoje isso não é nada para mim. A Bíblia Sagrada, que talvez você nunca tenha lido ela completamente, quando você assustar, você vai ter lido a Bíblia por inteiro 3, 4, 5 vezes ela. Quem está entendendo isso? É o novo da parte de Deus na sua vida. Mexe quem está ao seu lado. É o novo de Deus na sua vida. É o novo de Deus na sua vida. Você não pode chegar no novo ano com velhos hábitos, com velhas manias, com antigos problemas. É tempo de resolver as suas pendências na sua alma. O que nós iremos fazer? A partir de hoje, domingo, nós vamos fazer um jejum. Você pode fazer um jejum de 8 horas, de 6 horas, de 12 horas. É o seu jejum para com Deus, naquilo que você aguenta. Você vai fazer um jejum até na quarta-feira. Na quarta-feira, se você puder fazer um jejum de mínimo 12 horas é o ideal. Você vai fazer um jejum na quarta-feira, que vai ser o dia de Yom Kippur. Então você vai fazer durante hoje, domingo, até quarta-feira, você vai fazer um jejum. Jejum em prol da sua vida, da sua família, do novo ano que vai se iniciar. Aquele ano que nós fazemos, aqueles projetos de vida que nós fazemos, geralmente, as igrejas fazem no início do ano, porque elas fazem em cima do calendário gregoriano. Mas só que, biblicamente, o projeto de vida que se apresenta diante do Senhor é agora. Biblicamente falando, pelo tempo bíblico, os projetos que se leva diante de Deus, que Joel fala, é agora. Então o que acontece? Você vai então entrar no jejum em prol da sua vida, da sua família, até na quarta-feira. Ao mesmo tempo, você vai ter até a quarta-feira para resolver suas pendências com as pessoas. Como assim? Procura pessoas que você tem pendências com ela, que você tem raiva, que você não guardou seu coração, que você ficou magoado. Mas não procura elas para tentar tirar limpo. Procura elas para pedir perdão. Me perdoa. Eu não guardei meu coração e fiquei magoado com você. Não precisa entrar em detalhes. Eu não guardei meu coração, me perdoa. Eu quero te pedir perdão, porque eu não guardei. Você é meu irmão, você é especial para mim. Eu não quero perder a sua amizade, não quero perder o relacionamento contigo. Me perdoa. Vai na sua mãe, vai no seu pai, vai nos seus irmãos, vai nos seus tios, vai em alguém, pessoas do seu trabalho, quem for. Manda mensagem no WhatsApp, liga para elas, visita elas pessoalmente, mas resolva pendências. Você não vai chegar quarta-feira com pendências na sua alma. Enquanto isso, você vai estar anotando também os seus projetos diante de Deus. Vai anotar os projetos. Nós vamos te entregar daqui a pouco um papel que você vai colocar os seus projetos. E na quarta-feira, num culto profético, que é o Yom Kippur, nós saímos consagrando diante de Deus um novo ano, um novo começo na nossa vida. Um novo da parte de Deus. A sua vida financeira vai receber um novo.
A sua vida emocional vai receber algo novo. A sua vida espiritual vai receber algo novo. A sua vida física vai receber algo novo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou entusiasmado que algo novo será derramado sobre a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que algo novo vai acontecer neste lugar. Você toma posse? Você toma posse? Algo novo vai acontecer na tua vida. Algo novo vai acontecer. Então não esqueça, como vai ser a partir de hoje. Algumas pessoas ficaram na dúvida. A partir de hoje, domingo. Apóstolo, mas o Rosh não é 10 dias? Sim. Mas nós estamos começando por questão dos cultos, dias de cultos. Ele começou no dia 22, começa a contagem e vai até o dia 2. Nós estamos começando hoje o propósito mais importante. Qual é o propósito? Consertar pendências, arrepender dos pecados, dos erros, colocar o seu projeto diante de Deus e comemorar o dia do perdão, crendo que Deus tem algo novo na nossa vida. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele ali sacramentou o perdão, a dívida que havia de morte sobre as nossas vidas, foi perdoado através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Falar de Yom Kippur é falar do sangue do Cordeiro que foi derramado em favor das nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a tua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está entendendo essa noite? Quem está entendendo o que Deus está fazendo essa noite? Você pode colocar sobre os teus pés, ó mulher de Deus. Dê uma salva de palmas, Jesus. Coloque sobre os teus pés, em nome de Jesus.